Neste vídeo vamos falar sobre uma funcionalidade do SAS chamada hereditariedade, ou o seu nome técnico em inglês, inheritance. O conceito de hereditariedade é extremamente simples de perceber e ao mesmo tempo bastante poderoso. Porquê? Porque nos vai agilizar a construção de código. Hereditariedade significa, na prática, herdar características a partir de um pai, ou a partir de uma mãe, ou a partir de uma estrutura que seja uma estrutura de referência. Então nós podemos ter estruturas secundárias dentro do CSS que são uma extensão de uma estrutura inicial. E é isso que se chama hereditariedade, isto é, ele vai herdar um conjunto de propriedades e valores e nós depois podemos, inclusive, acrescentar propriedades muito mais específicas dessas estruturas secundárias. Bom, neste vídeo nós temos aqui uma página muito simples com 3 parágrafos. O parágrafo 1, o 2 e o 3. Na estrutura da nossa página web é exatamente isso que nós temos. Cada um dos parágrafos com uma classe P1, P2 e P3. Como é que nós vamos então criar este mecanismo de hereditariedade? Na prática se chama inheritance, que é o termo em inglês, e vocês vão encontrar na documentação do SAS um binómio chamado extend barra inheritance. Extend é o termo que nós vamos utilizar para fazer a hereditariedade. Então vamos aqui definir, por exemplo, o aspecto geral de qualquer um destes elementos, através de uma classe P1, ok? Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma classe chamada parágrafo. E vocês perguntarem, bom, mas porquê que estamos a criar uma classe parágrafo se nós não temos aqui nenhuma classe parágrafo? Ok, poderíamos criar P1, mas vamos lhe chamar parágrafo. E vamos imaginar que cada um dos parágrafos vai ter um determinado tipo de letra, uma determinada cor, etc. Bom, eu quero definir coisas extremamente simples. Por exemplo, uma cor de fundo. Ok, então vamos colocar aqui uma background color. E vamos colocar aqui, por exemplo, uma cor que pode ser aqui uma cor mais clarinha, ok? Vamos aqui selecionar, por exemplo, esta cor. Vamos colocar aqui uma pathing, isto é, um espaçamento interior que vai ser de 20 px. E vamos definir aqui uma cor para o nosso texto, mas não vamos definir o seu tamanho. Então vamos colocar aqui color. E vamos colocar aqui black. Okay? Por defeito ele já seria, mas estamos aqui a reforçar isto. O que é que nós vamos querer fazer na nossa página? Bom, nós queremos que cada um dos parágrafos tenha aquela formatação, mas o tamanho de letra vai ser diferente de parágrafo para parágrafo. Bom, neste caso o que nós vamos poder fazer aqui é o seguinte. Nós vamos colocar aqui o P1, que é de facto a nossa classe do parágrafo 1. E o que é que nós vamos dizer aqui no P1? Bom, nós iríamos ter que copiar este texto, colá-lo aqui dentro e depois definir, vamos aqui colocar, ok, vamos aqui colocar o texto que aqui está e depois obviamente definir aqui o font size, por exemplo 1.5 AM. Ora, se eu quisesse agora fazer o P2, eu teria que voltar a copiar aqui o código, okay, alterar aqui para P2 e depois alterar aqui apenas o tamanho de letra, mas como vocês podem observar, nós temos aqui já uma estrutura que é igual em todos eles. Então o que nós vamos fazer aqui é algo bastante mais simples. Vamos ignorar aquelas componentes que são da parte da estrutura que é geral para todos os parágrafos e o que nós vamos fazer é dizer que ele vai estender ou vai herdar aquilo que ali está. Estender no sentido em que nós utilizamos a expressão extend e depois vamos colocar aqui ponto parágrafo. Okay? E a partir do momento em que nós temos extend parágrafo, o que vai acontecer então é o seguinte. Obviamente que nós temos aqui o parágrafo que vai ser transformado numa classe de CSS, porque de facto é o que ela é, mas o P1, reparem o que é que aconteceu. Neste caso, ok, nós vamos aqui guardar tudo isto, vamos verificar se está a funcionar corretamente ou não, ok? Vamos aqui olhar então para o main. E ele diz-nos aqui, ok, vamos ter aqui o P1 apenas com uma fonte. Mas se nós repararmos, onde é que estão as outras propriedades todas? Elas foram colocadas ali no topo. O que quer dizer que P1 não só vai ter estas propriedades que aqui estão, mas vai acrescentar esta também. Então a hereditariedade funciona desta forma. Se eu agora quiser colocar aqui, por exemplo, o P2, o parágrafo 2,
Eu vou dizer que ele vai estender o parágrafo, ok? Portanto, vai ter todas aquelas características, mas para além disso vai ter, por exemplo, uma margin de 40px, ou de 30px neste caso. Então o que vai acontecer agora, depois da compilação ser efetuada, eu vou regressar aqui e vocês reparem, eu tenho novamente aqui o meu P2, mas ele foi acrescentado ali como sendo alguém que vai herdar de uma classe aqui, ou de um seletor, para referir isto de uma forma mais concreta. É óbvio que eu poderia ter feito uma coisa bastante mais simples até. Se eu vou ter aqui o P1 e ele vai ter esta estrutura, por que não colocar aqui tudo dentro desta estrutura? Ok? E depois fazer isto, ok? Ora, o que acontece aqui é um problema, é que eu posso fazer a extensão do P1, mas neste caso concreto o que vai acontecer é que eu vou ter também o font size desta forma, ok? Vamos verificar aqui uma circunstância que é o seguinte, herdamos de P1, mas vamos definir aqui um font size distinto, neste caso 3em. Vamos verificar o que é que acontece. Se nós já temos aqui um font size definido no P1, se P2 vai estender ou vai herdar todas as características do P1, o que é que vai acontecer ao font size? Bom, vamos analisar aqui o código de CSS. E neste caso, obviamente que P1 e P2 têm as mesmas propriedades. No entanto, P2 tem especificamente um font size de 3em. Então vamos verificar aqui o que é que acontece no nosso código. E como podem observar, o que aconteceu foi um override. O que é que é um override? O que é que isso significa? Significa que, independentemente de eu ter definido aqui uma estrutura que contém todas as suas propriedades, se eu quiser alterar especificamente uma propriedade da minha estrutura, bastará redefini-la aqui. Então, da mesma forma que eu adicionei aqui uma margin, eu poderia, por exemplo, alterar a cor de black para red, por exemplo. Color red. Ora, o que é que nesta circunstância vai ser depois aproveitado de P1 e o que é que vai ser alterado? Bom, o background color vai ser aproveitado de P1. Da mesma forma que o pathing também vai ser aproveitado de P1. Mas no caso concreto da cor e da font size, independentemente da ordem que nós aqui temos, a font size vai ser redefinida para ser 3em e a cor para red. Ora, se nós formos aqui então fazer um refrescamento, vamos então verificar a existência destas diferenças. Portanto, nós temos aqui o exemplo do que é a herança ou hereditariedade, extend e inheritance. Basicamente é a possibilidade de nós podermos construir seletores com as respectivas propriedades e valores dentro do SAS e depois utilizar a expressão extend, definir qual é o nome do seletor que nós queremos estender. A partir deste momento é como se nós estivéssemos a incluir aqui dentro todo o bloco de código, propriedades e valores dentro desta nova classe e depois podemos acrescentar propriedades ou até mesmo fazer um override das propriedades existentes na classe base.